Debate democrático. Oferecimento. Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Facema, a faculdade dos seus sonhos. No ar, Debate Democrático, com Julimar Silva. Boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais. Estamos começando aqui pela sua TV Sinal Verde Caxias, canal 3. Mas em breve, eu já estou sabendo aí, vai mudar mesmo? Tá confirmado? Pode informar? Acho que não, né? É possível que mude de canal, volte ao que era antes, né? Então, como você pode perceber, eu já estou meio baleado, né? A garganta está mais ou menos. Eu fui participar de um festival de foguetes lá em Demerval Lobão. Olha como é que está a garganta. Então, hoje, até 2 da tarde, tomara que eu consiga aqui aguentar, né, a garganta. Eu queria fazer uma breve reflexão, porque daqui a pouco a gente vai abordar sobre o feminicídio e a violência contra a mulher. Nós acompanhamos o caso de Castelo do Piauí, onde 4 adolescentes e um maior de idade, eles agrediram, estupraram, foi um estupro coletivo contra 4 adolescentes. Uma morreu e outras 3 estão ainda se recuperando. A polícia já começou a ouvir essas meninas e alguns adolescentes também os adolescentes já estão sendo ouvidos. A gente discutiu aqui a redução da maioridade penal no programa passado. Essa discussão, ela está dominando o debate, principalmente no estado do Piauí, que tem ganhado o noticiário nacional por crimes bárbaros. Agora há pouco a Marcela acabou de falar de mais um caso em que pai abusa do filho, de filha no caso. Então a gente percebe que a violência está dentro de casa ou nas pessoas mais próximas. E aí fica um questionamento. Nós sabemos que a legislação, para muitos, ela é branda quando se trata do menor de idade, do adolescente infrator, porque, segundo a lei, o menor não comete crime, mas ato infracional. E ele só pode passar até 3 anos passando por medidas socioeducativas, e você não tem nem a garantia de que ele será realmente recuperado de toda aquela situação que ele foi, que o jovem ou ele vem passando na família, até chegar a uma unidade de reclusão da sua liberdade. O fato é que nós estamos diante de uma coisa muito grave no Brasil. Nós estamos vivendo crise de valores. Nós vamos mostrar daqui a pouco como é que está o debate lá na Câmara dos Deputados. Existe uma proposta que seja votada a PEC 171 até dia 30 de junho, e nós vamos mostrar aqui como é que os debates estão muito acalorados. O presidente, inclusive, de uma atitude, eu acredito que até ele tem hora que é uma interrogação, o Eduardo Cunha. Ele se apresenta como uma pessoa que não quer respeitar a opinião do outro. E ele diz que vai votar, aconteça o que acontecer, até no dia 30. Vai colocar em votação. Então, só 0,04% dos adolescentes cometem crimes graves, a exemplo daqueles de Castelo. A gente sabe que é grave, que choca a sociedade, mas eu sou da corrente que defende não a redução da maioridade penal, mas o tempo de internação. É preciso cuidar das famílias, é preciso investir na família, na educação, para que esse jovem esteja preparado para enfrentar a sociedade, sabendo que na sociedade ele vai receber sim, vai receber não, e ele precisa saber lidar com isso. Acontece que hoje nós vivemos numa sociedade em que, se você disser não para um adolescente, ele é capaz até de lhe agredir. Porque os pais não estão sabendo dizer não. E o não também é pedagógico. Eu recebi vários nãos na minha vida. Quantas festinhas eu quis ir, na realidade, minha mãe não deixou, meu pai não deixou. Então tem isso, tem dessas coisas. E hoje, se você impede um adolescente de ir a uma festa, você criou uma confusão muito grande na vida desse adolescente. Parece que o mundo vai se acabar. E não é nem assim. Está no ar o debate democrático.
Muito bem, ainda repercute, ontem à noite, o Jô Soares recebeu a presidente Dilma Rousseff. O programa foi todinho com a presidente Dilma Rousseff. O Jô Soares conversou sobre os principais temas que têm afligido a vida do brasileiro, a exemplo da inflação alta, do aumento dos preços, a crise na Petrobras, de que maneira o governo pretende enfrentar isso, e claro, de questões pessoais, né, que envolvem a presidente. Inclusive, ela ressaltou, porque a oposição está dizendo que ela não está cumprindo o que ela prometeu na campanha. E aí, a resposta dela foi a seguinte, de que estamos aqui há 5 meses desse segundo mandato. Então, tem ainda o restante, ou seja, mais de 3 anos para poder cumprir aquilo que ela... Então, ela defendeu que o reajuste é necessário no momento, mas disse que também o reajuste é temporário e que acredita que a retomada do crescimento no país e a situação econômica volte pelo menos a patamares que o Brasil viveu há poucos dias, até metade do próximo ano. Mas ela disse que não pode estabelecer data. Ela falou até no final desse ano ainda, né? Mas ela disse que não pode estabelecer data, porque isso demanda assim também de outros fatores que não dependem somente do governo brasileiro. O que a gente sabe é que o governo está se mexendo, começou a se mexer. Porque, por exemplo, teve um pacote que foi aprovado na semana passada, que foi relacionado aí à construção de estradas e ferrovias, e que inclusive pouca coisa veio para o Maranhão. Eu acho que não tem muita coisa para o Maranhão, não. Mas começou a se mexer. O fato é que a presidente garante que é temporária, a gente vai ter que viver isso. A gente não pode achar que a gente não vai conseguir mudar muita coisa até o próximo ano. A gente não vai sair da água para o vinho em pouco tempo. A crise está aí e se apresentou e nós temos que enfrentar ela mesmo, né? Uma coisa que a presidente ressaltou durante essa entrevista com o Jô Soares é de que esse barulho que você está ouvindo aí no seu vídeo é uma reforma que está acontecendo aqui, né? Está acontecendo a reforma e nós estamos trabalhando aqui, né? Então, a presidente ressaltou ainda, né, de que essas medidas aí, elas vão possibilitar, ou seja, esses pacotes, né, que foram assinados já, inclusive com o governo chinês e outros grupos inclusive tem a aproximação também com os Estados Unidos para tentar melhorar a situação do Brasil lá fora, né? Ou seja, primeiro que em termos de exportação o Brasil ganhe para que a crise não se instale de vez aí, né? Pois bem, gente, vamos torcer que melhore, né? Vamos torcer que melhore. Essa é a nossa expectativa. Vamos conferir aí como foi a sessão da Câmara do dia 8. Mais uma vez, aquele assunto do IML, que não temos aqui, foi abordado lá na Câmara. Roda aí. Segurança e saúde pública foram assuntos abordados pelos vereadores. A falta de um Instituto Médico Legal na Delegacia Regional de Caxias foi motivo de cobrança. Essa semana houve um crime bárbaro no povoado de Nazaré do Bruno. O morto ficou horas e horas lá no chão, porque faltava a perícia médica liberar. Que é uma questão urgentíssima, a reimplantação do IML em Caxias. Por quê? Porque é muito ruim, entendeu? Para que as pessoas que necessitam de fazer uma necrópsia ou uma autópsia, no próprio inquérito policial, vai ter que se deslocar para Timon. A vereadora Bem-vinda reclamou que pacientes oncológicos continuam com dificuldades para receber atendimento em Teresina, tendo que recorrer à justiça para conseguir o tratamento. E a fila está muito grande, inclusive tem uma senhora que está gestante e não se sabe nem quando vai sair o encaminhamento dela para Teresina. A presidente da Câmara, Ana Lúcia Ximenes, lembrou que o governo do Maranhão se comprometeu em solucionar o problema e, para tanto, já pagou parte da dívida de R$8 milhões deixada pelo secretário de Saúde de Rosiana Sarney com o Piauí, Ricardo Murá. O governo Flávio Dino, assim que entrou, se preocupou em articular essa questão do governo do estado do Maranhão com o Piauí, e já essa questão da oncologia já foi resolvido.
Só que agora, diante de tanto atraso, de tantas pessoas já sendo atendidas, a demanda muito grande, então nós estamos com dificuldade, o município de Caxias, e acredito que não só o de Caxias, como de toda a região do Maranhão, que procura esse atendimento em Teresina, está passando por dificuldades devido à demanda. Então eles elegem aqueles casos mais difíceis, aqueles casos que já demandam uma necessidade maior, e nós acreditamos que isso, tão logo acabe esse atendimento que já era para ter sido feito antes, que agora já possa resolver. Olha, nem na hora da morte o cidadão ele tem a dignidade, né? Você pode perceber aí, gente, pelo amor de Deus, tudo bem, a gente não vai trabalhar com o que já foi não, mas calma aí, né? Caxias é a quinta cidade mais importante do estado do Maranhão. Eu falo em população, pelo menos em população ela é a quinta, né? Mas assim, eu acho que ela deve ser a terceira cidade em importância, assim, do ponto de vista até econômico, talvez. Mas eu te falo o seguinte, gente, olha, os vereadores, a gente sabe, tudo que vocês falaram aí, a gente já sabe, não é de hoje não. Cada pessoa que tem um ente querido, né, que sai desse plano para outro, ele precisa passar por um IML. Isso aí a gente está acompanhando desde que Caxias é Caxias, né? Então está na hora da classe política se mexer. Prefeitura, Câmara Municipal, vamos fazer o dever de casa, né? E vamos puxar junto ao governo do estado, vamos fazer com que isso aconteça. Porque quem vai, se a gente for esperar que o governo do estado, o governo federal, que dê a ideia na cabeça de cada um daqueles gestores lá, de que precisa de um IML em Caxias, já vai demorar muito. É preciso que haja uma comissão aí, se mobilizem, né? Afinal, os vereadores têm esse papel aí de mobilização, provocação. É importante que vocês lembrem, é importante essa lembrança aí de que realmente precisa. Mas é preciso agir também. Não basta ir para a rua, como fez grande parte da população brasileira, mas não aconteceu nada. Porque não tem proposta, não tem proposição. A maior parte dos grupos que foi para a rua em junho, não botou no papel o que queria. Só foi para a rua reclamar, tá tudo errado mesmo, não sei o que e tal, tá tudo errado. E aí, mas como é que faz certo? Ninguém disse. E aí quem veio com a proposta? O próprio governo. Que muita gente está criticando, mas é quem está apresentando alguma coisa. A população, inclusive no caso aqui da Câmara Municipal, vamos pegar aqui a Câmara, nesse caso do IML, ou se coloca como prioridade para juntar município, ou seja, os entes que governam aqui o município com o governo do estado, se não juntarem forças, esse discurso aí vai rodar 2015 todinho, não vai acontecer nada, né? Eu acho que se tivesse continuasse aqui com a funerária atendendo aqui, eu acho que resolveria com mais facilidade. Aí não, a gente tem que esperar um carro vir de timão para pegar o morto, né? Que ficou horas lá na zona rural. Então, gente, é delicada essa situação aí. E só põe as imagens aí, o vereador Manuel da Caçamba, na sessão do dia 10, o vereador Manuel da Caçamba foi agraciado com o título de cidadania caxiense. Eu imaginei que ele já era cidadão caxiense. Parabéns aí ao vereador. Ele tem um grande trabalho social, eu pude acompanhar algumas vezes. Isso é daquele vereador que ele tem, às vezes, assim, ele percebe que há uma dificuldade, às vezes, em legislar para valer, mas que na hora da ação social ele está lá. Mas só que assim, a gente tem que trabalhar os dois lados, né? Parabéns aí ao vereador Manuel da Caçamba, né? Mais um cidadão caxiense. Muito bem. Vamos só colocar aí o balanço de maio. A Polícia Militar divulgou um balanço de como foram as ações que ocorreram no mês de maio. O balanço é positivo e demonstra aí também, ou seja, uma certa paz social na cidade. Roda aí, vai lá. Segundo o comando da Polícia Militar em Caxias, maio fechou com resultado positivo nas ações de policiamento ostensivo e serviço de inteligência. Armas de fogo apreendidas, motos recuperadas, carros recuperados, traficantes presos em flagrantes.
Foram 20 registros de agressão física, 8 tentativas de homicídio, roubo à moto foram 4, 9 foram recuperadas, tráfico de drogas 8, porte ilegal de arma foram 6 e destaque para a redução do número de homicídios com relação a meses anteriores, apenas 1 na cidade e 1 na zona rural. As denúncias via telefone pelo 190 têm ajudado o trabalho da polícia. Nós estamos agora com 4 troncos de linha do 190, recebendo o chamamento, né, o aviso, o clamor da comunidade, com mais 2 policiais no Copom, e estamos tendo êxito, porque os números estão sendo, o atendimento está sendo melhor. Foram realizadas também ações de combate ao uso de descargas irregulares de motos, 50 já foram recolhidas. E o comando do 2º BPM já tem ações específicas agora para o período junino. Vamos fazer rondas e PBs nos locais, né? Haja vista a concentração de pessoas que vai haver, e esperamos que a gente tenha, nesse mês de junho, também uma considerável redução de ocorrências policiais, né? Para o bem da comunidade como um todo. Muito bem, está aí. A gente espera que melhore mais ainda, né? A gente gostaria que não tivesse nenhuma morte por arma de fogo, né? Enfim, a gente espera que a polícia continue desenvolvendo esse trabalho ostensivo, preventivo. Precisa ser também mais remunerada, porque a gente sabe que o pessoal roda para danar, né? E tem a quantidade de policiais também precisa aumentar, né? Para que o trabalho ocorra com mais eficiência, né? A gente está acompanhando aí, dia após dia, pelo menos tem reduzido alguns números relacionados à violência no estado do Maranhão. Só um detalhe, daqui a pouco a gente vai acompanhar temas relacionados à reforma política. Foi votado, você sabia que, de acordo com o que foi votado na Câmara dos Deputados, um senador vai poder ter o seu mandato, em vez de 8 anos, 9 anos. Porque estão querendo que haja uma coincidência dos mandatos lá em 2027. Mas até eles divergiram, até nisso aí eles divergiram. E não aprovaram, eles definiram que as eleições vão acontecer a cada 2 anos mesmo. E que de 2018 até 2027, no caso dos senadores, eles vão passar 9 anos na cadeira. Rapaz, mas... Aí, como é que esses políticos querem que a população enxergue a classe política nacional, assim, interessada em beneficiar a população? É difícil. Então, é uma legislação em causa própria. Você percebe aí que não há interesse nenhum em mudar o sistema eleitoral para favorecer, por exemplo, a contemplação de minorias. Pelo contrário, a reforma política, da forma que está sendo encaminhada, ela está possibilitando a inacessibilidade de quem faz parte de comunidades, de partidos pequenos, de terem possibilidade de ganhar uma eleição. Porque o que pode prevalecer nisso tudo pode ser o financiamento privado de campanha. Inclusive, eles aprovaram o financiamento privado. Já é assim, mas era para ser mudado. Mas não, o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, impôs essa situação. Os deputados votaram numa sessão dizendo que empresas não podiam doar para candidatos. No dia seguinte, ele botou o mesmo assunto em votação e os deputados caíram na do Eduardo Cunha e votaram que as empresas podiam doar para o partido. Ora, mas rapaz... Ou seja, é aquela história do almoço grátis. Não há almoço grátis. Quem patrocina uma eleição, ele está querendo se beneficiar daquele mandato. Já já você vai ouvir e ver alguns deputados se manifestando. Mas no próximo bloco, eu vou receber já o nosso entrevistado, que é inclusive no nosso quadro Direito Cotidiano, o Emerson Farias. Nós vamos discutir hoje um tema muito importante, que é feminicídio. Foi aprovada uma lei recentemente aí sobre feminicídio, que é uma qualificadora
dos crimes contra a mulher. Nós vamos já adentrar esse assunto e nós queremos a sua participação. Põe o número aí na tela, Marivaldo. É 88576805. Esse aí também é o nosso grupo no WhatsApp, foi criado agora. Você pode já fazer parte do nosso grupo, enviar a mensagem, porque esse é um tema, feminicídio e violência contra a mulher. O que você pensa sobre o assunto? Você acredita que as mulheres precisam denunciar mais? Ou o que está acontecendo? Por que está aumentando a violência contra a mulher? Apesar de muitas recorrerem à justiça, apesar de muitas não temerem fazer a denúncia, o que precisa acontecer para mudar essa realidade de violência contra a mulher? Os números, eles são assustadores, e é algo assim impressionante. Inclusive o caso de Castelo do Piauí, só um exemplo. O maior de idade, que é o Adão, um mau elemento lá, ele está sendo acusado de ser o mentor intelectual do crime lá, em que as meninas foram estupradas, sofreram estupro coletivo. Ele vai responder à justiça comum. No caso dele, sim, ele pode responder também por feminicídio. Já a gente entra nesse assunto e vai falar também como os menores ou os adolescentes vão ser enquadrados também lá naquele caso. Será que no caso deles, dos menores, dos adolescentes infratores, eles podem também responder por feminicídio? Já o Emerson responde. E você pode participar enviando a sua mensagem. Algumas pessoas já deixaram aqui o comentário. E no final do programa eu vou ler algumas mensagens que chegaram depois do nosso tema redução da maioridade penal. Algumas pessoas opinaram e a gente não tem tempo de ler, mas a gente quer ler no final do programa, quando a gente for exibir a reportagem sobre redução da maioridade penal. Ok? Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já com o Emerson Farias e a gente volta com o Direito e Cotidiano. Só um minuto. Debate Democrático. Oferecimento. Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Facema. A faculdade dos seus sonhos. A educação é prioridade em Caxias. A prefeitura fez uma nova escola no bairro Eugênio Coutinho.